Meu nome é Luiz Antônio, eu sou professor do Instituto de Física de São Carlos e nós vamos continuar falando sobre eletrostática e hoje nós vamos falar de como detectar cargas elétricas. O primeiro detector de cargas elétricas, foi desenvolvido pelo William Gilbert e ele era o versório. O versório funcionava igual uma bússola, é aquele sisteminha que nós já construímos. É esse sisteminha aqui. Então tem uma base do material isolante e aqui tem um canudo e aqui eu coloquei um prego e ele pode girar livremente aqui. A bússola, ela funciona, ela se orienta devido ao campo magnético. O versório, ele vai se orientar devido ao campo elétrico. Então isso aqui precisa estar carregado. Então eu vou pegar o nosso famoso papel higiênico, vou eletrizar o versório. Nós já sabemos que o canudo, quando atritado com papel higiênico, o canudo fica com carga negativa. Então está aqui, esse sistema está eletrizado. Se eu pegar um outro canudo igual e eletrizar também, esse cara vai ficar com a mesma carga, e cargas que têm sinais contrários, nós já sabemos que elas se repelem. E cargas que têm sinais opostos se atraem. Nós sabemos que se eu atritar vidro com papel, o vidro fica carregado positivamente. Então, quando eu atrito vidro com papel, o vidro fica eletrizado com uma carga que tem sinal contrário à do canudo. Vamos ver o que acontece. Ó, ela atrai, ó. Aqui está atraindo, ó. Está girando na mesma direção. Então esse foi o primeiro detetor de cargas que foi inventado e ele foi inventado pelo William Gilbert. Depois tem um outro detetor de carga também que é muito famoso, que é o eletroscópio, o detetor de folhas de ouro. Ele foi inventado pelo Abraham Bennett em torno de 1700. Como é que funciona esse eletroscópio? Esse eletroscópio é esse aqui, ó. Então você pode construir também isso aqui. Tá? Vamos ver os detalhes de construção desse eletroscópio. Você não precisa usar um vidro desse que se usa em laboratório de química, tá? Você pode usar um vidro de maionese, não tem problema. O que você tem que fazer é lavar o vidro e secar bem, senão o eletroscópio não funciona bem. Como é que é composto o eletroscópio? Então é o seguinte, você tem um vidro, você tem uma haste metálica e você coloca aqui uma bolinha de isopor, por exemplo, e envolve ela com papel alumínio. E aqui estão as chapinhas, estão as duas chapinhas, que são também de papel alumínio. Então eu tenho uma haste condutora, eu tenho uma bolinha de isopor, e aqui eu tenho as minhas chapinhas. E aqui você vai ter que tomar um pouco de cuidado. Quando você for construir essas chapinhas, você pega duas chapinhas de papel alumínio, recorta elas, e você vai prender ela na parte aqui de baixo dessa haste metálica. E tem um segredo para você prender para que funcione legal. Vamos ver aqui então agora como é que você tem que prender. Você nunca deve prendê-la assim, cortando as duas chapas e entortando. Ela não tem, ela vai ficar muito durona para abrir. A maneira correta, a melhor maneira de você fazer isso é você pegar as duas chapinhas separadas, fazer um pequeno furo nela, e nesse arame condutor, você já faz ele tipo um anzol e coloca as duas chapinhas, né? E aí elas vão estar bem livres. A outra coisa, a chapinha não pode ter gordura, é bom que você limpe isso, lave a mão antes de recortar. E aí como é que vai funcionar o nosso eletroscópio? Ah, tem uma coisa. Aqui no nosso eletroscópio, você está vendo um negócio azul. Isso aqui é sílica. Se você conseguir arranjar a sílica, isso é coisa fácil de conseguir. A sílica gel é um material que absorve água. E ele vai mudando de cor. Quando ele está bem seco, ele é azul e depois ele vai ficando rosa. Então eu coloquei um pouco de sílica aqui, ele vai absorver todo o vapor de água que está dentro do vidro. E com isso o eletroscópio funciona muito, muito bem. Tá? Sílica também, geralmente em alguns remédios vem uns pacotinhos. E aquilo é sílica, que é para não deixar que a umidade penetre no remédio. Você pode aproveitar aquilo também. Mas não é uma coisa difícil de você achar. Então vamos lá entender como é que funciona o nosso eletroscópio. Então eu vou aproximar o nosso canudo no eletroscópio. O nosso canudo ele tem cargas negativas. E o que vai acontecer? As cargas negativas da parte metálica do eletroscópio, dessa parte, elas vão querer ficar o mais longe do canudo e vão descer, vão ficar lá embaixo, próximo das minhas chapinhas. Tá? Então, quando acontecer isso, cargas negativas
desse sistema vão querer ficar o mais longe possível do canudo, elas vão aqui para baixo, e as cargas positivas vão ficar aqui em cima. E aí as duas chapinhas vão se repelir. Esse meu sistema está carregado? Não. Aconteceu apenas uma separação de cargas aqui. O sistema só vai ficar carregado quando eu encostar o canudo. Agora, se eu venho o canudo e encosto no eletroscópio, eu transfiro cargas negativas para o eletroscópio e as chapinhas vão ficar abertas. Vamos ver se esse negócio realmente funciona assim, tá? Então o meu eletroscópio, ele está aqui, ele está neutro. Para me garantir que ele está neutro, eu vou ligar ele à terra. Liguei a terra. E agora eu vou pegar um canudo de refrigerante e vou aproximar esse canudo dessa esfera. Vou eletrizar primeiro e vou aproximar. Ó, tá tendo as chapinhas lá estão abrindo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá? Mas quando eu afasto o canudo, elas fecham. Tá vendo? Ó, tá abrindo. Tá? Tá abrindo. E eu tirei, elas fecham. Tá legal? Agora eu vou encostar o canudo no eletroscópio. E aí eu devo transferir cargas para lá e ela vai ficar aberta por um tempo muito longo. Vamos ver se isso realmente é verdade. Tá? Então tá aqui. Vou aproximar aqui e vou tirar, estou esfregando o meu canudo e vou tirar o meu canudo aqui do eletroscópio e olha, ficou aberta as chapinhas. Como é que eu faço elas fechadas? Eu vou ligar a terra. Para me ligar a terra, elas vão fechar. Olhem lá. Eu liguei a terra, fechou. Vidro, ele se eletriza com carga positiva. Então, eu vou atritar o vidro, vou aproximar ele e vou encostar. Quando eu encosto o vidro, ó, o sistema ficou carregado. Eu não sei se vocês perceberam, o vidro parece que transfere carga mais fácil para esse sistema. Isso é verdade. Porque o canudo, ele se eletriza muito, mas ele tem uma propriedade que ele funciona tipo um eletreto. Em breve eu vou discutir isso com vocês. Agora observe o seguinte, se eu eletrizo o meu eletroscópio tanto com carga positiva ou negativa, as chapinhas abrem. Eu não consigo saber qual é o sinal da carga. Mas existe um truque que você pode fazer para descobrir isso. Esse cara agora, eu eletrizei ele com vidro. Ele está com carga positiva. Se eu aproximo o canudo, essas cargas positivas vão ser atraídas para a esfera, porque eu estou com o canudo aqui, e o eletroscópio deve fechar. Se eu carreguei o eletroscópio com carga positiva e eu aproximar alguma coisa eletrizada e ele fechar, é porque essa coisa tem carga com sinal contrário do que o meu eletroscópio está carregado. E aí, com isso, eu consigo descobrir o sinal da carga. Vamos ver se isso é verdade. Vou eletrizar de novo aqui. Vamos ver se o eletroscópio vai fechar, ó. Opa, está fechando, ó. Abriu, está fechando. Agora, carga de mesmo sinal. Canudo. Canudo tem carga de mesmo sinal. Vou eletrizar o canudo e vou aproximar ele aqui. Ó, abriu mais. Então eu consigo determinar o sinal da carga. Eu não consigo saber quem é positivo ou negativo com canudo, com esse tipo de eletroscópio. Mas isso nós vamos discutir futuramente. Como é que você sabe se uma carga é positiva ou negativa? Tá certo? Como é que eu meço isso? Uma das maneiras é usar também o campo magnético para fazer isso. Mas depois eu vou mostrar para vocês um eletrômetro, um eletroscópio altamente sofisticado que você vai descobrir isso. Tá? Então esse nosso eletroscópio funciona bem. Tá? Eu posso descarregá-lo agora, vou ligar ele à terra, ó. Liguei a terra e ele fecha de novo. E parece, pessoal, que esse negócio é um negócio meio de brincadeira, né? Que você vê esse negócio. Não, isso aqui foi muito, muito usado. Em torno de 1700, 1800, por aí, o pessoal usava esses sistemas para fazer medida elétrica. Esse era o sistema mais sensível que tinha. E tinham os famosos construtores de eletroscópio daquela época. Então aqui eu tenho dois modelos de eletroscópio, um construído em torno de 1880, outro de 1911. Isso aqui devia ser muito, muito caro. Isso aqui era muito, muito sensível. E era isso que se usava para medir, para detectar cargas elétricas. Agora, eu vou falar para vocês num sensor eletrônico de você detectar cargas elétricas. Vamos construir esse sensor. Esse sensor, ele é baseado num transistor chamado de FET, que é o transistor de efeito de campo.
Primeira coisa que nós temos que fazer é entender como esse transistor funciona, para depois nós vamos construir o nosso eletroscópio. Então, vamos entender agora como o FET funciona. Vamos supor o seguinte, eu tenho um pedaço de silício, tenho uma bateria e tenho um amperímetro ou uma lampadinha. E monto esse circuito com um pedaço de silício. A minha lampadinha não vai acender. O silício não é um bom condutor. E não vai passar corrente pelo sistema. Para me fazer com que passe corrente, para que eu consiga medir com o amperímetro ou com o meu circuito com a lampadinha, eu vou ter que fazer um truque. E isso, pessoal, os engenheiros sabem fazer muito bem. Eu vou dopar o meu sistema. O que é dopar o sistema? Eu preciso colocar elétrons aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar silício, eu vou moer o silício e vou dopar ele, por exemplo, com fósforo. O fósforo, ele tem um elétron a mais. E quando eu fizer isso aí, moer e fundir de novo, vai ter um elétron a mais. Esse elétron vai ficar zanzando lá no silício. E é isso que se chama de um silício dopado tipo N. Então, quando eu fizer essa mistura, agora eu tenho elétrons aqui livres e agora vai passar uma corrente. Esse sistema aqui, ele se comporta agora igual a um condutor. Então, está passando uma corrente por aqui que vai fazer com que a minha lampadinha acenda. Tá? Vamos para frente. Tem mais um truque ainda que nós precisamos entender para fazer o FET. Então, nesse meu sisteminha aqui, a lampadinha está acesa, está passando corrente, porque agora aqui já é um bom condutor. Qual é o próximo truque? O próximo truque é o seguinte, eu vou colocar aqui, no meu bloquinho de silício, um metal, uma plaquinha de metal. Vou difundir um pedaço de metal. Essa parte vermelha é óxido de silício que eu coloco. Então, você tem um metal, mas você não tem condução elétrica entre o metal e o silício, porque o óxido de silício é um material isolante. E faço essas dois metais no bloquinho de silício e vou ligar eles a um outro fio, que é isso aqui que vocês estão vendo aqui. Olha, liguei os dois a esse fiozinho aqui, é uma anteninha. E aí vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Está passando ainda corrente pelo meu sistema? Tá. Está passando corrente. Tá? Está passando corrente pelo meu sistema. Tá? Agora, o que vai acontecer quando eu aproximar um canudo dessa minha anteninha aqui? Quando eu aproximar um canudo dessa anteninha. Está passando corrente aqui? Tá. Aqui tá passando, tem elétrons aqui, eles estão passando. Agora, quando eu aproximo o meu canudo aqui, da anteninha, o que vai acontecer? O meu canudo está com cargas negativas, eu atritei esse canudo. As cargas negativas, elas vão repelir as cargas negativas da antena. Carga negativa da antena. E essas cargas negativas da antena vão vir aqui para baixo. E elas vão repelir essas outras cargas negativas que estão aqui embaixo. Então, quando eu aproximo o canudo, as cargas negativas daqui são repelidas, ficam só as positivas, elas vão aqui para baixo e elas vão repelir essas outras cargas. E agora, essa parte aqui, que eu estou aqui com o mouse, ela ficou toda uma parte isolante. E agora não passa mais corrente por aqui, porque isso aqui é uma parte isolante. E a minha lampadinha, o meu amperímetro, não vai detectar a passagem de corrente elétrica. A lampadinha vai apagar. E assim é que funciona o transistor de efeito de campo. Aí você diz, pô, mas peraí, como é que eu vou fazer isso na minha casa? Você não precisa fazer. Isso você vai lá e compra esse transistinho já pronto, tá? Existem muitos modelos desses transistores. E eles são baratos. Você tem um modelo que é o 2N3819, você tem um modelo que é o MPF102 e você tem um modelo que é o BF245. Essa perna aqui do transistor, aqui, a gente chama de gate, que vai ser o sensor. Essa aqui é de dreno e essa aqui é de sumidouro, de source. Então é só você ligar assim e você já tem o nosso detetor de cargas. Como é que eu vou montar isso? Por exemplo, eu tenho um aqui que eu montei. Eu peguei uma bateria de 9 volts. Isso aqui é uma bateria de 9 volts. Essa bateria não precisa estar nova, você pode comprar qualquer bateria. Pode comprar uma da casa do Paraguai, que é baratinha. Eu peguei uma base dessa bateria aqui, desmontei uma bateria velha, que eu tinha completamente descarregada, e aproveitei esses conectores aqui. E montei o meu sisteminha aqui. Então vamos ver como é que fica essa montagem. Tá?
para que vocês possam fazer. Então está aqui, ó. Isso aqui é a montagem. Aqui está um LED, que é a minha lampadinha, está ligado no source e está ligado no negativo da bateria. O dreno está ligado no positivo da bateria. E aqui está a gate. Então, se eu ligo esse meu sisteminha aqui, vai passar uma corrente pelo LED e o meu LED, a minha lampadinha, vai acender. Agora, quando eu aproximo um canudo, o que vai acontecer? O canudo vai repelir esses elétrons aqui. O canudo vai repelir os elétrons da anteninha. Esses elétrons vão vir aqui para baixo e vão repelir esses outros. E essa parte vai ficar completamente isolante. Se ela ficou isolante, não vai passar mais corrente. A minha lampadinha aqui vai apagar. Vamos ver se isso é verdade. Então, está passando corrente pelo LED. Eu vou pegar um pedaço de papel higiênico, vou pegar um canudo e vou atritar esse canudo. Quando eu aproximo, aqui está a minha anteninha. Os elétrons dessa anteninha vão lá para baixo e vão tornar aquela parte do transistor isolante. E a lampadinha vai apagar. Está aqui, ó. Está vendo? Muito, muito sensível, ó, esse eletroscópio. E você pode construir isso facilmente. É muito importante que você construa esse tipo de eletroscópio. Esse transistor FET, que tem elétrons para favorecer a condução do pedaço de silício, a gente fala que é um transistor do tipo N. Ele está dopado com elétrons. Você tem transistores que são dopados com tipo P. Se você coloca boro no silício, fica excessos de cargas positivas. Você pode procurar um transistor desse tipo, que também é barato, R$2, R$3, e montar um sisteminha parecido esse também. Mas os FETs, no qual o portador são elétrons, eles são muito, muito mais sensíveis. Porque a massa de um elétron é 2.000 vezes menor do que a massa de um portador com carga positiva. E ele consegue se locomover muito melhor. Eu tenho um outro eletroscópio aqui, que eu posso mostrar para vocês também. É um eletroscópio um pouco mais sofisticado. Esse eletroscópio aqui, quando eu aproximo o canudo, ele apaga. Seria legal construir um eletroscópio que quando você aproxima o canudo, ele acende. Mas isso também não é difícil, tá? É só você pegar, colocar um segundo transistor aqui, que é um transistor que vai inverter o sinal gerado pelo FET. Então aqui você tem um FET e aqui você tem um transistor, um BC337. Se você estiver interessado em fazer esse projeto, você vai, aqui está o site onde você tem essas informações. E você pode construir. Esse eletroscópio é esse aqui, ó, meu eletroscópio. Ele está apagado, ele está com as baterias, está aqui atrás da bateria. E quando eu aproximo o canudo, ó, ele acende, ó. Ó. E é muito, muito sensível. Tá? Muito, muito sensível. Ó. Então essas coisas, pessoal, é bom que vocês construam. Existem eletroscópios eletrônicos, que aí eles têm uma sensibilidade altíssima. Eu vou mostrar para vocês isso. E você pode estar querendo fazer a seguinte pergunta. Ah, por que eu não uso um voltímetro para medir cargas? A diferença de potencial gerado por uma distribuição de cargas. Um bom voltímetro, ele tem uma resistência de 10 a 7 ohms, que é 10 mega-ohms. Essa resistência, mesmo sendo grande, ela é suficiente para descarregar completamente um canudo desse. E aí eu não consigo fazer a medida. Quando eu liguei o voltímetro, descarrega. Você pode usar um eletrômetro. Ele tem resistência 10 a 14 ohms. Então isso aqui é muito, muito grande. Tem 14 zeros nessa resistência. E com esse cara você consegue medir essas distribuições de carga. Ele, na entrada desse eletrômetro, tem um FET desse tipo. Aí tem um monte de eletrônica lá mais complicada. Mas em breve eu vou mostrar para vocês como é que esse eletrômetro funciona. E foi esse cara que eu utilizei para medir que o canudo se carrega com carga negativa e qual a diferença de potencial gerada por um canudo eletrizado com relação à Terra. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo.